paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou passando aqui com muito temor para te trazer um alerta da parte de Deus, que alguns dias atrás, praticamente mais de um mês, Ele me deu um sonho e que eu temi muito para trazer esse sonho aqui, porque é algo muito delicado, mas eu me senti no dever de passar, porque Ele me escolheu como profetisa dele e não foi eu que escolhi. E que ai daquele que dizer algo sem que o Senhor tenha dito. Deus me levou em um sonho onde eu estava em um lugar reunido com muitas pessoas. E naquele lugar era como se fosse um sítio, né? E que ali eu estava reunida com algumas pessoas, só que eu não conhecia aquelas pessoas, eram pessoas estranhas para mim. E nisso apareceu no portão desse sítio duas pessoas, um homem e uma mulher, com uniformes de agentes de saúde, sabe? Com aqueles coletinhos azuis, roupa marrom, azul. E essas pessoas, por incrível que pareça, meu Deus, tô com a roupa aqui nesses tons, né? Só que era o contrário, era o colete de cima que era azul. Deus me mostrou assim, que essa pessoa chegou e eles estavam ali, fazendo um grande discurso ali. Só que naquele momento, a gente não estava prestando atenção naquele discurso. Era como se a gente estivesse levando a vida normal, né? Ali, vivendo aquele momento que a gente estava. E nisso, rapidamente, a mulher apareceu do meu lado e aplicou uma injeção no meu braço. Nisso que ela aplicou essa injeção no meu braço, eu olhei para ela e falei assim, moça, como assim? Você está me aplicando essa injeção? Eu não tenho escolha? Eu não posso dizer se eu quero ou não ser vacinada? Ela pegou e me olhou e disse assim que não, que era obrigatório, que ninguém teria escolha, que teria que ser vacinado. E nisso, eu olhei para as outras pessoas também, todas estavam recebendo aquela vacina. E nisso, eu olhei para aquelas pessoas que estavam ao meu redor e falei assim, meus irmãos, então se nós não temos essa escolha, a única escolha que nós temos é aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque isso ninguém pode tirar de mim e de você. Se você decidir aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele, ou melhor, ninguém pode te impedir. E aí nisso, quando eu olhei, né, parei de falar isso e olhei para o meu braço, e no braço esquerdo aqui, eu mexia com ele assim, e apareceu uma cruz, na onde que a moça tinha aplicado a injeção, como se aquele líquido tivesse formado uma cruz. E eu mexia no braço e ele refletia a luz do sol e batia como se ficasse holográfico, sabe? Aquele monte de cores. Aí, novamente, tirei o olhar daquele braço e olhei novamente. Quando eu olhei novamente, aquela cruz formou uma letra, né? A letra F, e depois apareceu Fiocruz. E nisso, passou um tempo, eu acordei. E eu fiquei ali muito refletiva, porque aquele sonho era algo muito sério. Nisso, quando passou, eu fui refletindo, Deus me mostrava que aquilo se tratava de algo que estava por vir sobre a humanidade. Por que eu estava em um lugar com pessoas que eu não conhecia? Porque eram pessoas do mundo inteiro, pessoas que eu não tenho convívio com elas. E passou alguns dias, eu fiquei ali, sabe, analisando. Eu já tinha ouvido falar sobre Fiocruz, que era sobre vacinas, principalmente quando surgiu da Covid. Só que não me trazia paz. Não era sobre a vacina do Covid. Era como se fosse criar algo novo. Outra vacina que está por ser criada, assim como foi criada a do Covid. E eu peguei e não pesquisei sobre aquele nome, fiquei quieta. Aí passou uma semana que eu tive esse sonho, eu estava sentada aqui na mesa da minha cozinha com o meu genro, e eu contei para ele esse sonho e fui pesquisar o que era aquele nome, Fiocruz. E quando eu pesquisei, o nome Fiocruz é uma instituição onde é fabricada vacinas, remédios, a vacina da dengue, vacina da febre amarela e por assim por diante. E eu fui notar que Deus estava dando um alerta que está por vir algo por aí. Eu não sei que tipo de vírus é esse, não sei que tipo de doença é essa, mas eu sei que Deus me mostrou que não teríamos escolha. Se queríamos ser vacinados ou não, seria obrigatório. Então, para você que é cristão, para você que serve a Deus e que é fiel a Ele, né? Eu não digo isso diante de pessoas, mas no seu oculto,
se revista, se revista da presença de Deus, busque, renuncie-se, para que você seja guardado debaixo das asas do Senhor, que mesmo que você for ser acometido por essa doença, você venha ter a certeza da sua salvação, venha estar preparado, como eu ouvi um dia um irmãozinho pregando num culto no lar que eu fui, que você não tem que se preparar para a volta de Jesus, você tem que estar preparado, porque nem eu nem você sabe a hora que ele voltará. Se porventura eu ou você morrer no dia de hoje, mesmo que Jesus não tenha vindo para o mundo inteiro, Jesus voltou para mim e para você, porque não teremos mais tempo, depois da morte não tem mais nada que ser feito, nós seremos julgados pelo que fazemos aqui em vida. Então renuncie-se, se conserte, volte ao Senhor enquanto há tempo, porque todos nós estamos vendo que o mundo todo está clamando pela volta de Cristo, todos os acontecimentos estão levando à volta de Cristo, e muitas pessoas estão enganadas, estão se preparando para a terra, enquanto temos que estar preparados para o céu, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se conserte e seja firme, para quando o seu momento chegar, você ter a certeza para que lugar você vai, porque é só Deus e vocês sabem a sua direção. De quem mais você tem feito a vontade? Isso determinará o caminho que você está seguindo. Se você está fazendo mais a vontade do mal, é para o lugar dele que você vai ir. Se você está mais obediente, obedecendo a palavra do Senhor, é para lá que você vai. E não precisa de ninguém te dizer isso. Você, no seu consciente, sabe. Que Deus possa nos guardar e nos livrar de todo o mal, mas que, se porventura tivermos que passar por isso, que não percamos a fé, que não percamos a esperança que Deus está no controle. Em nome de Jesus.